Olha, eu não te conheço, mas eu tenho quase certeza que se você mexe muito na internet, você já deve ter visto essa menina em algum lugar. Lança a foto dela. E bem, se você não sabe de onde ela é e tá curioso, ou até mesmo já sabe que vai minha review, vem comigo na minha review de Don't Bully Me Nagatoro-san. Uma versão protótipo lançada em 16 de agosto de 2011, mas realmente só saiu no Nagatoro lá pra novembro de 2017 no Magazine Pocket, foi quando o Nanashi realmente lançou o produto dele, o 774, como a pessoa conhece ele no Pixie. Mas você deve estar se perguntando, Kuro, o que é Nagatoro? E bem, meu amigo, eu te explico. E bem, o mangá fala de Naoto Hashioji, mais conhecido como Senpai, e ele é basicamente um nerdola de Discord, mano. E bem, ele continuaria sendo até que um fatídico dia ele decidiu estudar na biblioteca. Até seria um dia comum, mas lá estava um grupinho de garotas bem interessantes, eu diria. Bem, no meio delas tá, né, a nossa querida Nagatoro. Eu sinto muita pena do Senpai nessa hora, mas bem. Ele, sendo um bom virgão, acaba derrubando os seus desenhos. E bem, Nagatoro, como uma menina maravilhosa que ela é, vai lá pra ajudar. E coitada. Bem, ela acaba pegando alguns desenhos dele, era um mangá que ele estava fazendo. E bem, esse mangá tá com uma arte bem péssima e também ele tá usando muito o herói pra se inspirar. Bem, pra poder culpar um pouquinho do ego dele, que é muito baixo. E a Nagatoro, né, sendo uma boa menina, se aproveita muito disso e começa a gastar muito, senpai. A ponto que o cara começa a chorar, velho. Sério, dá muita pena desse começo. E você fica com muito ódio da Nagatoro. Porém, o mangá ele vai se escalando muito bem com o passar do tempo. A Nagatoro vai ficando mais de boa, as provocações vão ficando um pouco mais tranquilas, até um ponto que você chega no mangá de hoje em dia que é muito mais tranquilo, não existe mais isso. E muita gente acaba ficando com muita raiva disso, até mesmo o Twitter pra cancelar o negócio, velho. Mano, o Twitter, a mina que posta foto do Kula tá cancelando Nagatoro, personagem fictício, porque a mina faz bullying com o cara. E é tipo, bullying de anime. É desse jeito que você tá pensando. E bem, mano, mesmo assim, o mangá e o anime não foram cancelados, graças a Deus. E estamos hoje em dia, né, no dia que eu tô gravando o vídeo, tá lançando mais ou menos o último episódio ali da segunda temporada. Aproveitando esse gancho pra falar do anime, eu queria falar um pouquinho do estúdio do diretor. E bem, como estúdio, a gente tem a Telecom Animation, que já produziu Tower of Gods, Lupin, Oranges, e fez até algumas coisinhas de aqui. Sério, eu fiquei bem impressionado com isso. E bem, a gente já tá até que bem, porque Oranges, se não me engano, é um anime de romance. Tower of Gods, eu não sei bem dizer o que que é, porém ele é bom, então isso já ajuda bastante. E eu não sei onde que vai entrar Baki nisso aqui, sério. É um negócio que eu realmente não entendo. Mas bem, sobre o diretor, a gente tem o Hirokazu Hanai. Puta que pariu, eu falei tudo errado. Que também fez participação no Tower of Gods, também fez algumas coisas em Mirai-Nikki e um pouquinho do storyboard de Jessin-chan. Jessin-chan sendo um anime também de comédia. Então, isso já é bastante bom, porque a gente tem um diretor que já trabalha com estúdio e um estúdio que já fez coisas de comédia e romance. E, bem, eu poderia dizer que é perfeito? Poderia, mas não é. Bem, vamos um pouquinho pelos pontos aqui do estúdio, da animação e do mangá. Bora lá. Bem, primeiramente vamos começar falando do mangá de Nagatoro. Bem, o mangá de Nagatoro não tem nada demais em si. Você não vai pegar ele, vai ler, vai ter uns quadros cheios, maravilhosos e bem bonitos. Você não tá lendo Drácula Midnight Children, mano. Você tá lendo Nagatoro. E, bem, pra um mangá de romance, comédia e tudo mais, até que tá bom. Não deveria ser o padrão, mas tá ok. Eu também gostaria de ver um pouco mais de cenário, um pouco mais de roupa, visuais, detalhes muito melhores no mangá, mas o que a gente tem é bem ok. Bem, grave que eu disse, ok, não bom. E sobre o anime é a mesma coisa. A gente tem sim episódios que são muito bem animados, bem fluidos e o cenário tá um pouco melhor, porém eles sempre mantêm o básico, não querem adicionar. Isso é algo que não é tão legal numa adaptação. Eu quero ver uma adaptação para ter mudanças, para ter coisas melhores, para ter coisas bem mais bem feitas. Porque senão eu só tô basicamente lendo um mangá colorido e animado. Não é muito melhor. E bem, nos próprios designs dos personagens, o próprio Senpai é bem simples, a Nagatoro é também bem simples, mas não tem nada demais. Porém, a única coisa que brilha nesses personagens são as questões das expressões, mais especificamente da Nagatoro. As expressões do mangá são muito bem feitas, muito bem desenhadas. Alguns episódios sim de Nagatoro têm as expressões muito detalhadas. O primeiro episódio da primeira temporada é sensacional. Realmente dá uma ilusão e dá uma profundidade pro personagem, deixando o design dele um pouquinho mais interessante do que o normal. Ainda assim, tem um pouco de tracing, que é você pegar literalmente a página do mangá e traçar por dentro do anime, porém não é tão constante assim. Realmente tem partes quadra a quadra que no mangá ficou muito bom animado. E bem, não só da Nagatoro e do Senpai é a exclusividade disso, os outros personagens também têm designs bem simples, tanto no mangá quanto no anime. Porém, uma coisa que eles fazem que eu não curto também é o jeito que eles tratam os personagens. No anime e no mangá, a Nagatoro e o Senpai são simplesmente os personagens principais, isso ok. Porém, só isso, o resto é literalmente lixo, tá ligado? Os personagens, como as amigas da Nagatoro, os três amigos do Senpai, ou dois, eu não lembro, eles são totalmente descartáveis, os caras não tem nada, não tem background, não tem
porra nenhuma, tá ligado? E, mano, as amigas da Nagatoro, que são até que, digamos, relevantes, elas não têm nada, elas mal têm background. Sério, se duvidar, algumas não devem ter nome. E, bem, você deve falar, poxa, mas o Senpai e a Nagatoro deve ser um pulso de profundidade. A família do Senpai e da Nagatoro deve ser, porra, abismal pra compensar isso tudo. E não, a única família que o Senpai tem é a mãe dele, que é literalmente só um Ctrl-V dele emular. E o pai dele aparece 2 segundos de costa num frame. Isso é algo sério. Já a família da Nagatoro também é quase a mesma coisa. As únicas pessoas importantes realmente são o irmão e a irmã dela, que mal aparecem. Ainda tem um pouquinho mais do que o pai e a mãe do Senpai, porém não são nem um pouquinho extravagantes ou um poço de personalidade e tudo mais. Estão lá só por estar. E bem, já o Senpai e a Nagatoro tem sim um pouquinho, não chega a ser nada absurdo, também é bem raso. Tem um pouquinho de motivação e, entre aspas, arcos no anime, que eu vou chegar a comentar, que dão um pouquinho mais de profundidade pra Nagatoro em específico e dão uma melhorada no Senpai. Bem, bora lá falar um pouquinho dos arcos, e tá aí um pouquinho de comparação na tela, sobre as animações. Tem, sim, muitos personagens sem rosto, porque é muito mais fácil desenhar e animar isso, né? É, preguicinha. Mas, querendo ou não, é basicamente isso. A animação do bagulho é bem ok pra ruim, e o estúdio e o diretor não se preocuparam nem um pouquinho em melhorar isso. É um trabalho bem desleixado. E olha, agora a gente vai falar de uma parte bem interessante sobre o anime Magashi Nagatoro, os arcos. E sim, arcos no anime de romance, eu acho que eu posso chamar assim. Até porque Nagatoro ele funciona de um jeito meio diferente dos outros animes. Ele funciona do jeito que eu gosto de chamar de anime do clube. Como assim anime do clube, Kuro? Bem, comum em animes de clube é você não ter realmente episódios como se fosse uma história linear que segue um roteiro e parte e tudo mais. Não, geralmente são alguns acontecimentos separados, cortados por episódio a episódio, e eles acabam na mesma hora. E bem, em Nagatoro não é diferente. Realmente nós temos isso, e eles são cortados em pedacinhos por pedacinhos. Porém, a gente acaba tendo alguns arcos, digamos assim, que são coisas que se estendem por mais alguns episódios e não vão se resolvendo tão cedo. No primeiro arco, no caso o arco da Presidente, nós temos o Senpai e a sua Senpai. Sim, é um pouquinho confuso. Porém, a Presidente, ela vai se formar, ela tá no terceiro ano, e o Senpai vai ir pro terceiro ano. Porém, ela tem que deixar o clube com alguém. Ela acaba deixando sim com o Senpai, porém, digamos que ele não tá cuidando tão bem do clube, até porque ele é o único membro. E quem tá lá também? Nagatoro. E não só ela tá com suas amigas. Então a Presidente, quando ela vai ir ver o clube, pra ver se realmente ela deixou em boas mãos, ela acaba vendo a Nagatoro com suas amigas fazendo uma baderna. E ela quer fechar o clube. Porém, o Senpai gosta muito. E óbvio, nesse ponto a Nagatoro ela já tá gostando muito do Senpai. Então o que ela faz? Ela vai defender o boy. E ela fala que não, o Senpai realmente tá se dedicando muito e que elas fizeram muita gracinha no clube. Então ela fala e propõe um desafio pro Senpai. No caso, o colégio vai ter um evento cultural. Quem já assistiu muito anime de colegial ou animezinho de escola sabe muito bem, aquele famoso evento de colegial que tem clube de maid e tudo mais, que as pessoas fazem alguma coisa pela sua sala e promovem para outras pessoas verem de outras salas ou até mesmo de fora, para poder gerar um pouquinho de renda pro colégio. E bem, clássico, eles vão apostar sobre arte. A arte do Senpai contra a arte do Presidente. Não seria tão ruim, até porque o Senpai já tá desenhando bem melhor, passado o tempo. Porém, a Presidente, ela tem um pouquinho de arma secreta. Ela vai desenhar uma peça com o corpo nu. E, querendo ou não, isso é arte. A Presidente mesmo é realmente focada sobre isso. Realmente pra ela é arte. Porém, algumas pessoas do colégio não enxergam bem assim. Eles pensam mais, né, na punheta. E, bem, ficaria bem difícil de competir, porque, querendo ou não, a arte da Presidente vai dar muito mais sucesso que a do Senpai. E eles combinam que a arte que tiver mais votos no final do evento cultural vai ganhar a aposta. Se ele ganhar, ele pode continuar com o clube, senão ela vai fechar o clube. E bem, eu não vou dar spoiler de quem vence e como acontece, até porque eu quero que vocês vejam o anime ou leiam o mangá, porém essa parte é muito interessante, até porque ela desenvolve bastante do Senpai e da Nagatoro e um pouquinho da relação deles. Bem, acontece algumas coisas, que de novo eu não vou citar pra vocês poderem ler tranquilamente, e o Senpai acaba concordando com a Nagatoro que ela vai ser um modelo, vai ser a arte que ele vai desenhar. E a Nagatoro fica muito feliz, até porque, querendo ou não, isso vai desenvolver o Senpai. A própria Presidente fala que tem arte no trabalho dele. Eu não preciso falar mais nada, não? Bem, querendo ou não, esse arco ele termina em 2, 3 episódios no máximo. Por isso que eu chamo de arco, entre algumas aspas. Não é algo que realmente dure como um arco de One Piece, por exemplo, que, sei lá, dura 50 episódios, porém é algo que ainda assim gera uma história linear durante um tempo, com um arco, com algo, com uma ameaça presente. E bem, querendo ou não, é bem interessante esse mini arco, digamos assim. Ele é muito bom, o Senpai se desenvolve muito e realmente tem bastante coisa pra melhorar nele. Então, bem, essa é a primeira parte do anime. Vamos agora pra segunda. E
sobre o segundo arco de Nagatoro, o arco do judô, que atualmente está presente tanto no anime quanto no mangá. E esse arco desenvolve bastante da Nagatoro, mostrando um pouquinho do passado dela e dando um background a mais pro personagem. Falando um pouquinho do judô, mesmo a Nagatoro parecendo bastante inderrotável ou até mesmo imparável no anime por conta do seu porte físico e do seu dom para esportes, ela era realmente muito boa no judô. Porém, ela tinha uma inimiga chamada Orihara, que a desafiava bastante. E mesmo Orihara perdendo pra caramba pra Nagatoro, ela nunca desistia. Até que um ponto ela começou a se tornar mais forte, mais rápida, e ela derrotou Nagatoro. Cercada pela frustração e vendo que ela nunca mais ia conseguir derrotar Orihara, ela só abandona. E isso, mano, foi genial. A Nagatoro tendo uma frustração e tendo alguma coisa pendente no seu passado, dá muito espaço pra poder mexer no personagem, poder fazer o senpai se tornar mais interessante e também a Nagatoro. E nesse arco do mangá, eles fazem muito bem isso. Eles mostram a Orihara, que também é bem rasa, não tem quase nem fala nenhuma, e muito menos uma personalidade muito marcante, ou até mesmo cenas muito incríveis. Ela ainda é um pouco legal, no anime ela foi bem retratada, o design dela também é bem simples, porém, querendo ou não, isso é uma barreira pra Nagatoro. Nagatoro tá tentando vencer ela. E mesmo ela perdendo, ela não para. Ela basicamente se tornou a Orihara do passado, isso é muito interessante. E bem, é um ponto-chave muito bom pro anime e pro mangá. Até porque a Nagatoro passa um beijo com os Senpais, caso ela derrotar a Orihara. Atualmente esse arco não foi terminado, é o arco que tá mais ou menos no final ali do mangá, e que eu acho que é uma boa porta pra terminar o mangá, se fosse, na minha opinião. Eu espero que sim, ele termine nesses capítulos, e que ele termine de um jeito muito bom. E atualmente, esse arco, a Nagatoro tá treinando bastante, a Orihara ainda consegue derrotá-la muito facilmente, e as lutas e tudo mais dela são facilmente decididas. Agora também tá dando um pouquinho de destaque pra família da Nagatoro, tendo o irmão e a irmã dela, que são ótimos em judô, e ensinando ela a lutar. Isso é um arco de treinamento de anime de luta? Eu acho que agora eu entendi de onde vem aquele baque do estúdio. E bem, o senpai tá se focando na sua faculdade, que, querendo ou não, ele tá no terceiro ano e ele tem que ver isso. Faculdade de artes é muito difícil. Ele também tá treinando e ele pretende se confessar pra Nagatoro assim que ele conseguir passar na faculdade. Além do mais, é introduzido uma nova personagem, a prima da presidente, que tá no primeiro ano e vai ajudar o senpai a se relacionar melhor com a Nagatoro. E também serve como mais um membro do grupo. Até porque, como ele tá na faculdade, ele vai passar muito tempo no clube. E a Nagatoro vai passar muito tempo no clube dela, de judô. Que ela tá pretendendo se focar e derrotar a Orihara. E realmente ter um objetivo no futuro pra ela. Que pode ser, talvez, uma nacional de judô ou algo desse tipo. De novo, esse arco ele é muito bom. É atualmente o melhor e atualmente o que tá passando no mangá. E, sério, as personagens estão muito da hora. O relacionamento dos dois estão a mil atualmente. Basicamente são namorados e não falam pro outro. E aqui é o ponto que eu termino de escrever esse arco. Mesmo ele sendo bem grande, muito maior do que o arco da Presidente, ele é um arco simples. É, digamos, um arco de treinamento, realmente. E mostrando o que eles querem pro futuro. E como eles vão se desenvolver e como o Senpai e a Nagatoro vão estar no futuro. Isso é bem interessante. Basicamente já tá bem aberto o quanto ela sente por ele. Os irmãos dela já entenderam, até mesmo as amigas. E, cara, é aqui que eu vou pra última parte, que é o som. Sobre a questão de dublagem e áudio do anime, ele é bem ok. A dublagem em si é bem maravilhosa, já as músicas não são tão boas. É aquela clássica música de anime de romance, é umas músicas bem mais bobinhas, sem graças, e ok, você não vai gravar isso na sua cabeça e muito menos vai querer escutar no celular. Porém, com exceção de algumas, tem umas que são muito legais. E realmente ficam na sua cabeça. Porém, não é nada que você vai querer escutar no celular, algo do tipo. Porém, você vai escutar e você vai lembrar e falar: nossa, essa OST é legalzinha. E bem, a dublagem é fenomenal. As dublagens, quando a Nagatoro brinca, ou o Senpai é maravilhoso. Já a dublagem em português eu não vi. Eu acho que tá ok. Vale a pena dar uma conferida pra você dar uma olhadinha. Se você não gosta de assistir anime legendado, até porque a Crunchyroll tá fazendo bastante dublagem já ultimamente. E bem, eu não sei muito bem como é que tá a localização também, então vai de você. E essa é a minha review de Nagatoro. Querendo ou não, é um anime muito bom. Eu daria pelo menos um 7/10 pro anime e um 8 pro mangá. Sim, o mangá sendo um pouquinho melhor, até porque, como eu disse, tem um pouquinho de tracing no anime. Eles não são tão inspirados, eles não fizeram uma adaptação tão boa, podia ter sido bem melhor. Já o mangá, ele é muito competente, tem um traço bem ok, consistente, boa parte, e algumas expressões que são muito boas, além de fazer algumas roupinhas adicionais para Nagatoro, como capinha, fazer alguns recolors muito bonitos, e, bem, tá um pouquinho
pouquinho melhor do que o anime. Até porque ele ainda tem mais coisas, ele é mais completo, ele é mais profundo. E bem, eu recomendaria vocês tanto verem o anime quanto lerem. E se você gostou, bem, podia me dar um comentário, um like, uma inscrição, aquelas coisas de sempre do YouTube. E bem, se possível, compartilhe o vídeo. Muito obrigado, valeu, falou e até mais. Que? A Nagatoro fazendo capoeira? Referência ao Brasil. Mano, 10 agora.